Boa noite, pessoal. Vamos chegando então hoje, dia 6 de fevereiro. Essa nossa live aqui, nossa reunião vai ficar gravada lá no YouTube. E o que que nós vamos falar hoje aqui no dia 6 de fevereiro? Vamos falar de dois assuntos. Um que eu prometi na semana passada e o outro que eu também prometi numa semana retrasada, que era junto com o Marcos, né? É Marcos ou Marco? É Marco, Marco, sem o sem S. o S, é. Ah, tá. Eu tenho um outro amigo que também se chama Marco. É E porque é Marco Antônio. Marco Antônio aí, ó. E, o, Isso, por e isso que não ele, cabe o S. maravilha. Então, assim, na semana passada eu tinha ficado de falar sobre uma nova fruta bem interessante, que é sobre o caju, e falar também sobre o que que a gente pode fazer em relação ao sono para conseguir ter um sono mais reparador. Existe muitas coisas atualmente que acabam interferindo no nosso sono. Muitas coisas. Cada vez, né, a tecnologia, ela ajuda muitas coisas no dia a dia, né? Mas também, se a gente não souber cuidar, essa mesma tecnologia que nos ajuda, ela pode nos atrapalhar. E aí o Marco vem trazendo algumas informações aí que muito legais, muito bacana, que eu pedi para ele fazer uma breve apresentação e ele se esforçou e foi lá e fez, tá bonitão aí para nós um pouquinho, daqui um pouquinho mais. Olha só, nós vamos falar sobre essa frutinha aqui, ó, caju. E realmente é muito, muito legal o caju. Caju, que eu não sabia que ele era do Tupiniquim Guarani, que eles chamam de caiu ou caiu, que significa nós que produz. É visto na maioria das vezes como um fruto do cajuzeiro, Anagardium acidentale. Esse é o nome dele, né? O que não é correto, né? Na verdade, o fruto é apenas a castanha. Olha só, a castanha do caju é o fruto da árvore, tá? A parte comestível, que vende comumente como fruta, é a outra parte, a pendúculo, floral, né? Então é o subgrupo, o subproduto do caju, né? Do cajueiro, né? Então, o subgrupo, esse subproduto aí, que é o caju, que é mais carnoso ali, né? É amarelo, rosado, vermelho, suculento, comestível, mas que também tem muitos nutrientes, muita coisa boa. E aqui eu trouxe umas informações, para quem não sabe, né? O cajueiro é uma planta originária do região litorânea do Brasil, ou seja, ele é um, um- uma fruta brasileira que se espalhou por várias regiões do país através das castanhas levadas pelos índios. O caju foi levado pelos portugueses para outras regiões da África, Ásia, onde se adaptou muito, muito bem. E aí, eu trouxe aqui uma informaçãozinha que é muito legal essa daqui, ó, que é a exportação cearense de amêndoas da castanha do caju. Olha só esse número aqui, que por ano, esse aqui é de 2015 a 2021, uma meta-análise aqui, né? Mas até 2021, a média anual é 90 milhões de dólar, tá? É é uma coisa assim, muito grande, tá? Mas aí, olhando para esse valor, existe um lugar que vende mais, que conforme ele foi se disseminando pelo mundo, né, e outros lugares que também teve uma boa aceitação o solo, olha só, hoje em dia o maior exportador de caju, Vietnã, ultrapassa 531 mil toneladas. É uma coisa absurda. Eu jamais pensaria que Vietnã exportava caju, que lá tinha caju. É uma coisa assustadora, né? Que eu peguei lá, direto lá do site, né? Onde tem as informações, tem um site voltado só para o assunto de caju, tá? E imagina, totalizando 326 milhões de dólares. É uma coisa absurda. Uma fruta que aqui no sul é muito pouco ter.
eu moro aqui no sul, no Rio Grande do Sul, é pouco ter. Então não tenho, não é uma coisa comumente eu ter isso aí. É muito difícil. Só a não ser que eu vá e procure, vá nos mercados, enfim. Porque é uma fruta também que ela é mais perecível, né? A fruta é um pouco mais perecível, tá? O caju é rico em vitamina C. O seu teor é muito conhecido, né, por ser rico em vitamina C. O seu teor é bem maior do que a laranja, além de assumir a quantidade significativa de certas vitaminas do complexo B, ferro, ajuda a proteger a célula do sistema imunológico contra danos de radicais livres, é grandemente, né, utilizado na fabricação de suco. Sim, o suco é muito mais fácil de comprar, claro, né? O suco, quando compra aquele de caixinha, ele já não tem a mesma qualidade, né? Ele já tem ali os produtos químicos como é que se diz, para prolongar a vida útil dele, né? Então aí sorvete, doce aí já não é a mesma coisa, mas tu tem o sabor ali dele, né? Eu nem sabia que fazia vinho de caju, que eles estão falando, xarope, vinagre, também nunca vi. Imagino que lá para cima tem bastante isso, né? A castanha também, depois de torrada, é utilizada como petisco, sendo exportada para grande parte do mundo, como a gente viu anteriormente ali, né? Que sua produção gera mais de 90 milhões de dólares anuais. Até mesmo o bagaço do caju pode ser aproveitado na elaboração de determinados pratos da culinária nordestina. Inclusive, eles estão pegando o bagaço, que é rico em uma substância lá que dá coloração, eles estão usando para essa parte do bagaço do caju, também para colorir naturalmente os pratos, né? Porque ele tem ali entre o amarelo e o vermelho, o laranja ali, eles estão fazendo essa extração do bagaço, que futuramente, né, já começou, mas futuramente vai ser mais comum ter nos alimentos esse, essa coloração natural do caju. No Brasil, os maiores produtores localizados na região Nordeste seriam o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, sendo assim a fruta de grande importância econômica na região, uma vez que gera 35 mil empregos diretos no campo a 15 mil na indústria. É um número, eu trouxe esses números só para a gente ver que essa é uma fruta que a gente tem que se ligar mais. Mas calma aí que eu trouxe também outras coisas importantes, que é a composição química dele, para a gente só dar uma olhadinha, né? Aqui, ó, a composição química do caju, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Rapidinho, essa aqui não é completa. Não, na verdade, essa é a completa. Depois tem uma outra ali. Mas olha só aqui, ó. Vitamina C. Eu quero que vocês olhem isso daqui. Em cada 100 gramas de caju, a parte carnuda ali, nós temos 219 mg, equivalente a 400 mais de 400 vezes do que a gente precisa do dia a dia. Mas, claro, esse 400 de vida aqui, isso aí é uma coisa à parte que depois, um outro dia, a gente vai falar sobre, mais futuramente, né, sobre essa porcentagem do que a gente precisa durante o dia, que não é bem assim, isso aqui é apenas uma métrica, tá? Mas esse daqui, eu vou colocar em relação à laranja agora. Eu tenho outro slide que eu vou colocar isso daqui, ó. Olha quantas vezes ele é 5 vezes, 4, 5 vezes mais do que, ó, vitamina C. Esse daqui é o caju, 219, e esse daqui é a laranja, 47 mg. Uma laranja, 100 gramas de laranja, normalmente é em torno de 47 mg de vitamina C, e o caju, ele vem 219, 218, sei lá, dependendo, né, enfim, mais ou menos essa métrica. A gente se assusta, né, com a quantidade de vitamina T. C. Realmente é uma fruta rica. Isso que a gente já considera que a laranja é rico em vitamina C, entende? Eu fiquei muito surpreso com isso, porque a gente está acostumado sempre a falar da laranja, né? E no Brasil, a gente só perde a produção de quantidade de caju na região lá, onde se produz, para laranja. No Brasil se produz mais laranja do que caju. Sim, até porque o solo, né, de laranja é mais fácil em outros territórios, né? Na questão de
terreno e tempo, né? E aí nós temos aqui outras coisas para também, eu coloquei um do lado do outro aqui, para a gente meio que dar uma olhada, né? Na questão aqui, ó, do magnésio. Magnésio, ó, a laranja tem um pouco mais, aí o caju tem um pouco menos. Manganês, a mesma coisa. Ferro, um pouquinho mais o caju. Potássio, potássio também um pouquinho menos. Cobre, e aí vai indo. Ou seja, se a gente olhar aqui, eles estão bem parecidos, mas é praticamente, o caju é praticamente quase uma laranja, mas só que com mais vitamina C, né? E o sabor, claro que é bem diferente, né? O sódio tem um pouquinho mais no caju, zinco, mesma coisa, e aí vai indo. Eu acho interessante trazer isso aí para, porque normalmente a pessoa precisa, né, ter um comparativo, né? Os benefícios, né? Vamos falar os benefícios do caju aqui, né? Deixa eu ajustar aqui. Ele fortalece o sistema imunológico, com 5 vezes mais de vitamina C do que a laranja. Pseudofruto, né, do caju é muito rico em antioxidantes. Essa substância também combate os radicais livres, protegendo as células e evitando o envelhecimento precoce. Vitamina C. Ah, ele ajuda a proteger o coração. De acordo com os estudos, o consumo de caju tem efeitos positivos em reduções dos níveis de triglicerídeos, que ajuda a diminuir a incidência de problemas cardiovasculares e risco de doença cardíaca. Todas as pessoas que têm algum problema de coração, é interessante tanto comer laranja lá, mas como se puder comer o cajuzinho. Vou até começar a me ligar mais, porque eu quero comer mais dessa fruta aqui, porque é muito boa, hein? Ele auxilia no processo de cicatrização. As substâncias por trás dos benefícios são o cobre e a vitamina K. Ali vocês não viram naquela planilha que eu mostrei ali para vocês todos, mas ele contém também cobre e K, além de acelerar a coagulação sanguínea. Elas atuam juntos no sistema imunológico de recuperação do organismo. Número 5, ele tem efeito benéfico no sistema nervoso e reduz a TPM. Sabe aquela vontade inexplicável de comer doce nos dias que percebemos a menstruação? Isso é para as mulheres, né? Que enlouquecido, chega naquele momento, fica louco. O seu corpo pedindo magnésio mineral associado à liberação adequada dos neurotransmissores. Olha só que interessante. Quando a mulher está naqueles momentos de TPM, na verdade, o que o corpo precisa é de magnésio e minerais, né? Por isso que fica naquela loucura, né? E quando pede o cacau, claro que vem o açúcar junto, mas quando a gente quer chocolate, a gente quer o cacau. A nossa cabeça quer o cacau. Mas só que aí, por quê? Por causa do magnésio e minerais, para liberação adequada de neurotransmissores, incluindo a dopamina, que o cacau também libera isso daí. O legal para as mulheres que têm, no momento de TPM, aquela vontade louca de comer doce, é preparar refeições com, eu estou falando aqui do cacau, né? Agora mudando um pouquinho de assunto, mas por quê? Porque usar o cacau, ele vai fazer coisas boas para a saúde de fato. Ou um chocolate 80%, né? Que aí vai fazer de fato. Senão, o que que acontece? A mulher vai lá e come um chocolate ruim, e aí vai fazer mais coisas ruins para o corpo, né? Então, se possível, nesses dias, se preparar um chocolatinho bom, que pelo menos, no pior das coisas, ela vai colocar algo melhor para o corpo, né? Mas aqui a gente está falando do caju, que se você tiver com TPM, também pode utilizar ele nesse momento, para dar aquela saciedade. Deixa eu ver aqui. Ele ajuda a controlar o índice glicêmico com boas taxas de fibras solúveis ao consumo do caju. Possibilita a absorção lenta dos carboidratos, que por sua vez evita picos de insulina e ajuda a regular o índice glicêmico. Ou seja, ele é muito bom para que essas pessoas que, né, têm esse problema com insulina, né, os diabéticos, né? Aqui, ó, é importante, né? Existe os paradoxos das coisas. Ele é bom para regular, mas, no entanto, ele contém frutose, né? Que
Quem é diabético pode usar ele, mas usa com precaução, com moderação, né? Tudo que é demais, que tem frutose, tem que ter cuidado, senão dá tilt aí. Ele é um aliado na prevenção do câncer. O segredo está nos flavonoides, como lipopeno e beta-caroteno, tais como substâncias têm propriedades antioxidantes, inflamatórias, antitumorais, que diminuem o chamado de estresse oxidativo da célula. Maravilha isso, né? Maravilha isso daqui. 7, bombou. 8, ele propicia boas doses de energia, rico em aminoácido de cadeia ramificada, conhecida como BCA. O caju é facilita o processo de utilização da gordura durante o exercício físico, garantindo mais energia e disposição. Ou seja, o que que ele faz? Ele dá aquela prolongada na tua energia, porque a cadeia dele é ramificada, ele dá aquela. Para explicar isso, não vou conseguir agora, mas o fato é que ele dá uma esticada na energia, ele tem mais gás, né? Ele demora mais para esse processo acontecer, então tu vai ficar com mais tempo com energia, não vai, como é que se diz, vai sentir mais disposto para a coisa, tá? Ele pode ajudar na perda de peso, né? Devido a essa propriedade, né, de ser ricos em aminoácidos de cadeia ramificada, ele vai ajudar na perda de peso, porque tu não vai sentir aquela necessidade de comer algo tão agressivamente, entendeu? Isso também é interessante. Por isso que ele pode ajudar na perda de peso. Ao estimular a queima de gordura e controlar o índice glicêmico, o caju facilita no emagrecimento de maneira saudável. Além disso, ele também possui baixos índices calóricos, cerca de 35 a 40 calorias por 100 gramas. Na hora de escolher o caju ideal, né, aquela dica básica, né, ele tem que esteja macio, mas sem manchas escuras. Por ser altamente perecível, recomendo-se manter na geladeira e consumir no máximo por 2 dias, né, depois de comprar. Ou seja, ele acaba sendo caro para quando tem exportação, né? Muito, né? Acaba sendo. Por isso que ele é um valor mais elevado em alguns outros lugares. Aí, pessoal, é impossível falar do caju, do subproduto do cajueiro, se não falar da castanha de caju. Por isso que eu estou falando rapidinho aqui, para a gente chegar na castanha de caju. Afinal de contas, não sei se você sabe, mas a castanha, deixa eu pegar aqui uma imagem da castanha aqui, ó. Pegar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Isso daqui está aqui dentro. Na verdade, existe uma cápsula que reveste a castanha, né? O que a gente come a castanha de caju tem essa cápsula. Só que para essa você conseguir tirar essa castanha de dentro, você tem um processo de fazer. Tem pessoas que fazem, qual é o processo que eles fazem? Uns, eles queimam essa casca, e tem máquinas específicas que tiram, porque o que acontece? Nessa casca ali existe uma gordura que ele não pode encostar. Ele é uma gordura, eu não sei explicar direitinho, mas ele não pode encostar na castanha, porque senão ele é tipo tóxico. Ele não pode encostar na castanha. Então tem todo um processo de fazer isso. Como é que eles fazem antigamente, né? E até hoje eles fazem? Eles queimam, né? Eles torram essa castanha com a cápsula e depois eles quebram, aí eles conseguem quebrar e tirar a castanha. E tem agora máquinas mais sofisticadas que conseguem tirar a castanha de caju sem torrar, sem precisar torrar, tá? Pelo menos foi o que cheguei nos estudos que eu cheguei. São esses dois tipos aí. É interessante, né? Então, o que que tem aqui a castanha aqui, ó? Vamos lá. Castanha de caju, mais vantagens para a sua saúde, né? Verdadeiro fruto do cajueiro. A castanha de caju, sem dúvida, é uma das oleaginosas preferidas de boa parte das pessoas, graças à sua crocância e ao sabor levemente adocicado. Faz parte desse time que adora. É uma pergunta, né? Quem faz parte desse time que adora caju, né? É difícil de encontrar, mas é importante lembrar que como é uma oleaginosa, também tem muitas pessoas que têm problema com sensibilidade, né? Com algum.
que nem o amendoim, né? Tem pessoas que não podem comer, né? São sensíveis, né? Tem, como é que se chama ali? São Intolerante. alérgicos. Alérgico. São Puxa, alérgicos. às vezes eu me foge essas palavras assim, tão fáceis de alérgico, né? Caju, ele também tem pessoas que podem ser alérgico, tá? Então tem que tomar cuidado, né? E quais são os benefícios? Vamos aqui, ó. Aí, o benefício da castanha, tratamento, auxilia no tratamento de diabetes, né? Com poucos carboidratos. Castanha, ah, possui baixo índice glicêmico. Em conta ainda o ácido aloeico, eu tenho que molhar a goela aqui, com ácido aloeico, responsável pela redução nos níveis de glicerídeos, protege as artérias, livre de colesterol. As castanhas de caju possuem uma substância chamada arginina, que é muito bom para o nosso coração, é muito bom para nossas artérias. As castanhas de caju possuem uma substância chamada de arginina, que evita o estreitamento. Isso, olha, era só eu ler o resto, né? Arginina, evita o estreitamento das artérias. Quando você não tem arginina no corpo, quando não tá debilitado essa substância, o que acontece? Nós vamos perdendo a elasticidade das nossas artérias. E a arginina, ela ajuda na elasticidade das artérias. É muito importante porque inclusive, pessoal, são poucas pessoas, mesmo que já estejam na área da saúde, algumas pessoas não sabem disso, tá? E eu descobri isso estudando muito por causa de mim mesmo, que preciso disso, tá? Então, eu tomo arginina em complementos, tá? Agora, eu descobri que tem no caju, na castanha de caju, na castanha. Além disso, a castanha também tem vitaminas que previnem o acúmulo de placas nas artérias, fortalece os ossos, assim como o pseudofruto, né? A castanha de caju são ricas em cobre, cuja a deficiência está associada à baixa densidade óssea. Já o magnésio presente nelas é importante no processo de absorção do cálcio. Ajuda no tratamento de alguns tipos de câncer, ou seja, tanto o caju quanto a castanha, ajuda no processo, né, de alguns tratamentos. Então, faz bem comer. Estudo mostra que, graças às suas vitaminas antioxidantes, a castanha de caju ajuda a prevenir a mutação das células do DNA. Naquele momento que a célula, né, que o DNA está se multiplicando, ele ajuda com que essa multiplicação seja perfeita, que dê tudo certo, né? E quem é que faz essas mutações? Quem é que ajuda o DNA? São os lipídios, os aminoácidos, são um conjunto de coisas. E se tu tem tudo bonitinho, tu consegue ter uma multiplicação de DNA perfeita, tá? E assim também o nosso sistema, se ele está preparado, ele consegue isolar as células cancerígenas. Estimular a memória e concentração, ele estimula a memória e concentração, possui vitamina E, que é maravilhoso para o nosso cérebro, para tudo, para a nossa pele, para tudo, além de minerais essenciais, como ferro. As castanhas melhoram a oxigenação celular, porque se contém ferro, melhora a oxigenação celular. Se tem ferro na castanha e tem vitamina C no caju, é uma combinação perfeita. Ferro e vitamina C são uma combinação perfeita para melhorar a oxigenação no corpo, aumentando a concentração e ajudando a definir a perda de memória em função da idade. Protege o sistema digestivo, né? Os antioxidantes presentes na castanha de caju atuam no estômago, protegendo inclusive a danos causados por consumo excessivo de álcool, por causa dos lipídios que contém ali. Alerta sobre o consumo, que eu tinha falado antes, ó, antes que você se jogue de vez no caju, vale algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a castanha de caju, assim como outras castanhas, é conhecida por causar alergias em algumas pessoas. Por isso, sempre certifique-se que se não há caso antes de consumir. Além disso, é muito importante estar atento à quantidade em excesso. A castanha de caju pode causar diarreias, tem alguma coisa que eu coloquei ali, aumentar os níveis de açúcar no sangue, né? Extremamente calórico. Então, é importante lembrar. Ah, e aí, por final,
Eu coloquei aqui os benefícios, de onde é que tá aqui? Essa aqui é da castanha de caju. É a grade nutricional. Vou até mostrar para vocês aqui a original aqui, ó, que eu peguei. Aqui, ó. Isso aqui, ó, castanha de caju torrada sem sal. Olha só, proteínas em cada 100 gramas. Ele tem 15 de proteínas, gorduras totais. Vamos lá para os minerais. Cálcio, ele tem 45 mg, ferro, magnésio. Olha só o que que ele tem de magnésio, coisa boa. Imagina, 100 gramas de caju tem em torno de 260 mg de magnésio. Magnésio do bom, né? Da fruta ali. Fósforo, que é maravilhoso. Potássio, né? Zinco. Aí tem as vitaminas. Aqui, ó. Eu tinha olhado uma, deixa eu ver se é aqui a vitamina. Não, era nos lipídios. Ah, a vitamina K, que é muito importante também, tá? E onde é que tá aqui? Os lipídios. Lembra que a gente falou sobre as gorduras monoinsaturadas? Olha só o que que tem aqui da castanha de caju. Essa gordura é maravilhosa. Claro, né? Tudo em excesso não deve ser consumido, né? Mas essa gordura aqui é a gordura boa. Ó, monoinsaturada e poliinsaturada, tá? Essas são as gorduras boas. E ela é rica em gordura boa. Então, dá para comer com moderação, todo dia um pouquinho, faz bem. Quem pode, né? Quem não pode, aí vai ter que. É uma fruta que a castanha acaba sendo um pouquinho cara em alguns lugares, tá? Muito simples, muito rápido, direto ao ponto, e acho que em menos de meia hora eu consegui falar sobre todo esse assunto. Que loucura! Alguém sabia de tudo isso daí? Ou uma parte? A gente fica até curioso, né? É que assim, ó, eu não sou perito, eu estou estudando ainda, pessoal. Estou estudando, estou trazendo para vocês terem relembrar isso daí, porque às vezes é uma frutinha que está ali do teu lado, assim como o abacate que a gente falou na última vez, como a melancia que a gente falou também nas outras vezes, e que ali a gente não sabe nem o que está consumindo, né? É importante. Na escola deveria ter isso, né? E o que que tem na escola? A gente tem que saber um monte de teoremas de Pitágoras, que, e o que é importante para tua saúde, para tua vida, tu não aprende, né? Enfim. Oi, Daniel. Oi. Só para fazer uma ressalta, né? É conhecido realmente aí o caju, a castanha do caju, né, com todos os seus benefícios, tá? Mas é só lembrar que ele, nos grandes grupos de alimentos, né, o que ele tem mais é gordura, né? Sim. Então, recomenda-se comer pouco, né? 2 a 3 Sim. unidades aí, por dia. E uma outra coisa que é importante é que ele, por ser a castanha, né? Ela, depois que passa de um certo tempo, ela sofre um processo de deteriorização muito rápido, né? Então, uma castanha velha, né, ela cria fungos, né? E esse fungo, ele é prejudicial à saúde, a parte do intestino, tal, pode atacar pâncreas, tal, essas coisas. Então, com muito cuidado na hora de escolher a castanha, que ela seja recente, né? Ela estocada indevidamente ou velha, ela pode conter uma carga de fungos muito grande e que pode trazer problemas sérios aí para a saúde, né? Então, recomenda-se escolher bem a procedência da castanha. Marco, aqueles carinhas que passam na praia oferecendo castanha de caju. É, então, você não sabe a procedência, né? Assim, O cara pega com a mão quando você assim e não te sabe a dá. procedência, quando Hein? você não sabe a procedência, é como eu moro aqui no Rio, né? Boa noite a todos aí. Eu não me apresentei, eu sou o Marco Bueno, sou esposo da Ed, né? Estou aqui meio de convidado, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. É,
eu sempre digo que a questão da procedência é sempre importante, né? Muito, muito Morando no Rio de Janeiro, a gente tem acesso a uma série de guloseimas, né, que são vendidas na praia, né? A castanha de caju, o queijo coalho, o camarão frito, né? Então, tudo está lá, né, à disposição, mas não sei se vale a pena, né, você ingerir dessa forma, né? O ideal é que você escolha um lugar de confiança para comprar, né, como qualquer coisa, né, mesmo os alimentos, né, frutas, verduras, tal. Você hoje tem que ter essa preocupação, né, que você coma algo que esteja disponível, fruta da época, tal, que de preferência próximo da sua localidade, né, frutas locais. Você vai pagar fresquinho. mais barato e vai ter mais saúde. É, isso aí. E vale muito a pena essas ressalvas, porque afinal de contas os caras falam da parte boa. Tá, mas e aí eu vou me jogar, né? E tem a quantidade também, porque que nem a gente viu ali, né? Imagina que 100 gramas já tem muita gordura. Apesar de ser boa, a gente não pode consumir assim, moda louco, né? Que nem aquela ali, três, quatro, duas, três. Que nem como é que tem uma outra? A castanha do Pará também é outra, que tu consome duas castanhas, não precisa consumir mais do que duas, né? É uma coisinha assim, colocar uma medida, né? Para não ter uma toxicidade ou outros problemas, né? Lembrando que você não come só isso, né? Então, você encontra também óleos, né? Por exemplo, que é a questão principal da castanha, não, os óleos graxos aí que vão se transformar em aminoácidos, não, dentro do organismo, você encontra em outros locais, né? Então, em outros alimentos, não? E a soma de tudo isso, né? Como você estava explicando lá nos valores diários lá de necessidade diária, Necessidade diária. 5% disso, 5% daquilo, quando soma tudo, deu 500%, né? E você não sabe o que você está Exato, engordando, né? Então, exato. As necessidades diárias é aquilo ali, mas só que vai ter muitas outras coisas que tu consome que acaba extrapolando, né? E é fácil de extrapolar, né? E na verdade a gente não nasceu para comer, né? A gente não... Mas só que a gente quer comer toda hora, né? Mas enfim. Ainda mais uma castanhazinha bem salgadinha ali, hein? Na beira da praia, que loucura. Vai que é um doce. Vai bom. Ah, Desculpa, oi. eu tenho uma pergunta. As castanhas, elas podem ser congeladas ou elas perdem as propriedades se estão congeladas? Boa, essa daí eu, na verdade, não nem parei para pensar sobre essa hipótese. Sabe me dizer alguma coisa? vou fazer uma colocação aqui assim. Eu estou estudando, inclusive, eu estudei essa semana, né, as vantagens do alimento cru, né? Tem uma corrente aí integralista que fala da gente se alimentar de alimento cru, né? Então a gente deveria comer só coisa de Deus, né? E viva. A partir do momento em que você mata o alimento, seja animal, seja vegetal, ele já perde as suas propriedades. Se você congela, põe no micro-ondas, né? Ou você cozinha demasiadamente, você matou todas as proteínas, as vitaminas e tudo que o alimento tem de bom. O alimento deve ser comido, é lógico que a gente não, isso é uma utopia, né? O ideal é que a gente colhesse o alimento e comesse na hora, né? Quanto mais processos a gente coloca nele, menos qualidade a gente vai ter do alimento, né? Então, Então, aí posso congelar e comer sim, né? Mas lembrando que você perdeu parte dos nutrientes que aquele alimento tem que alguma vão coisa vai ter que perder. é, Alguma perda vai ter que ter. é. Maravilha, maravilha. Mas é melhor do que é melhor do que você não ter acesso a esse tipo de alimento, né? Então, Sim.
São aquelas trocas inteligentes. É melhor você comer uma castanha congelada, né? E depois resfriada do que você não ingerida, né? Porque ela tem muitos benefícios, tá? Ou optar por uma coisa, uma batatinha do McDonald's, por exemplo. Sim, sim, toda a vida. Nossa. Bom, ou para finalizar aqui eu vou finalizar aqui, falar sobre o fim, mas na verdade não vai ser o fim, porque a gente vai ter mais coisa, tá? É só para eu poder colocar lá no YouTube. Então, falando sobre os benefícios do caju, era só para dar uma pincelada, né, sobre o que que a gente tem dessa fruta maravilhosa, que é uma fruta brasileira, né, e que agora já está no mundo aí. É, veio trazer rapidinho esses benefícios, tá? E por hoje era isso daí.